Fala, Fogão! Quando saiu a relação de jogadores que enfrentariam o Atlético Paranaense nessa quarta-feira, a torcida do Botafogo foi pega de surpresa. Ninguém poderia imaginar, em sã consciência, de que o Vitor Luiz, que há pouquíssimo tempo tinha sido anunciado que ele estava na fase de transição ainda, em virtude da cirurgia que ele teve que passar às pressas para a retirada do apêndice, a gente não tinha como imaginar que ele poderia jogar contra o Atlético Paranaense. Na verdade, era a ausência certa o Vitor Luiz. Tanto é que todo mundo começou a se perguntar: será que o Paulo Autuori vai colocar o Hugo ou será que ele vai mudar o esquema tático, colocando o Foster na lateral? Ninguém contava com a presença do Vitor Luiz, a verdade é essa. Só que aí vem a notícia de que ele está relacionado, e não só relacionado, de que vai para jogo, vai ser titular. Sinceramente, eu acredito que a recuperação do Vitor Luiz foi acelerada para que a gente não precisasse nem modificar o esquema, nem lançar um jovem jogador numa partida de alta pressão. O Botafogo precisa da vitória diante do Atlético Paranaense. A gente que não vence a equipe deles lá desde 2008, então é um jogo de altíssima pressão. E aí você coloca um jogador que sequer contava em entrar num jogo, de titular ainda por cima, e aí do nada você coloca ele lá naquela fogueira. Tudo bem, existe essa preocupação em preservar um garoto, não queimar uma jovem revelação, que poderia sentir essa pressão nessa partida, mas ao mesmo tempo me preocupa muito que esse retorno do Vitor Luiz não tenha sido bem programado, bem planejado. Se ele estava na fase de transição agora, bem grudado no jogo, não é possível que da noite para o dia o Vitor Luiz esteja totalmente apto, 100% em condições de jogo, mas ele vai para a partida. Não quero aqui acusar ninguém, não quero dizer que os profissionais não estão fazendo o trabalho deles, enfim, não quero realmente ser leviano no que eu vou falar. Só me preocupa essa situação. O Vitor Luiz é um jogador importantíssimo, a gente já perdeu o Guilherme Santos, que não tem prazo para retornar por conta de lesão muscular, e aí do nada você pode colocar o Vitor Luiz num jogo em que ele vai ser exigido e de repente, não estando preparado, pode chegar e ter uma lesão muscular. O que é muito comum de acontecer em jogadores que passaram por um período sem poder treinar. Vitor Luiz fez a cirurgia, ficou em recuperação, inclusive na entrevista que ele deu, quando ele voltou a treinar no campo, ele parecia bem mais magro, parecia ter perdido massa muscular, e com essa perda de massa muscular você tem a perda de força, a perda de potência, enfim, a capacidade física do jogador fica prejudicada. Tomara que eu queime a minha língua, que o Vitor Luiz faça uma partidaça, que esteja 100% preparado para entrar em campo e fazer aquilo que a gente espera dele. Esse aí é o meu desejo. Eu só tenho a preocupação em relação à condição física, para que não tenha sido precipitado esse retorno e que de repente isso possa tirar o Vitor Luiz de partidas ainda mais importantes. Estou me referindo aqui às eliminatórias da Copa do Brasil. Já imaginou o Botafogo ficar sem o Vitor Luiz e sem o reserva imediato Guilherme Santos para esses dois confrontos, porque os dois estão machucados em termos de lesão muscular? Vai complicar. Outro ponto aqui que chamou a atenção de toda a torcida foi mais uma vez o Honda ser poupado. Ele que já tinha sido poupado em outras duas oportunidades pelo mesmo motivo, dor muscular, isso começa a chamar a atenção. E aí começa a gerar um debate na torcida em relação à estrutura do Botafogo, dizendo que o Botafogo não tem CT, que isso prejudica a preparação, o planejamento, e eu concordo com tudo isso. Só que quando a gente começa a falar sobre a estrutura do Botafogo, muitas vezes parece que a estrutura é um lixo, e não é verdade. De 2017 para cá, o Botafogo começou a fazer uma série de investimentos, comprando máquinas, equipamentos, muito importante para preparação física e prevenção de lesões. Eu estou me referindo aqui às duas máquinas chamadas Kineo, que são máquinas muito importantes. O Barcelona tem, o Chelsea tem, o Palmeiras tem também. Na ocasião, inclusive, que o Botafogo fez essa aquisição, foi noticiado de que apenas Botafogo e Palmeiras tinham duas dessas máquinas em território brasileiro. O Flamengo também tinha duas, mas uma delas era de menor capacidade, só dava para fazer um tipo de exercício e não três, como é mais comum, a mais completa. Na Europa, Barcelona, Chelsea fazem uso dessa máquina, então a gente fez esse investimento. Também fez investimento em botas pneumáticas que ajudam na recuperação e na prevenção de lesões musculares. O jogador fica com aquela bota, que vem até aqui, quase na altura da cintura. E aí aquilo ali é para quê? Justamente para ajudar na recuperação e na prevenção de lesão. O
O Botafogo tem esse equipamento lá no Newton Santos. Não é um CT, é o estádio Newton Santos, é o campo anexo, a gente sabe disso. Mas se a gente parar para analisar mais friamente, a gente passa a ver que o Botafogo não tem essa estrutura tão lixo assim, como muitas vezes faz parecer. A gente tem essas duas máquinas, tem as botas pneumáticas, tem balança de bioimpedância, que é justamente para você poder ali, rapidamente, em questão de segundos, ter uma série de informações sobre o corpo do atleta. Isso é utilizado pré-treinamento, pós-treinamento. Enfim, você tem a parte da nutrição, tem vários pontos aqui que a gente precisa mencionar justamente para mostrar para o torcedor que essa estrutura do Botafogo não é horrorosa como muitas vezes querem pintar. Além desses equipamentos que eu já mencionei, por exemplo, tem também a mini estação meteorológica para saber qual é a sensação térmica na hora do treinamento, já que isso influencia a performance, o grau de intensidade de uma atividade que você tem que fazer. Enfim, tem uma série de informações que a equipe de preparação física e fisiologia do Botafogo conseguem extrair com esses equipamentos. E é por isso que eu falo aqui, não se trata apenas de estrutura em termos de máquinas, equipamentos. Às vezes a gente pode ter que questionar o profissional. E isso é algo que a torcida do Botafogo já vem fazendo há algum tempo. Só que muitas vezes a gente faz essa crítica sem um embasamento, sem entender qual é a estrutura disponível para ser feito um trabalho. Ah, mas o Botafogo está sempre com condicionamento físico deixando a desejar quando chega na metade do segundo tempo. Sim, é verdade, isso acontece. Mas isso acontece por quê? Porque o Botafogo não tem máquinas, equipamentos para ajudar, ou porque a preparação física, os profissionais, corpo técnico, não estão fazendo aquela preparação física mais adequada de acordo com as informações e dados que são gerados de cada atleta. Mais uma vez, não estou querendo aqui ser leviano, fazer acusação a ninguém, mas naturalmente, quando a gente olha o time do Botafogo apresentando essa deficiência física, isso gera questionamentos. Pode gerar questionamentos de estrutura, pode gerar questionamentos do corpo técnico, preparação física, fisiologia, e tudo isso precisa ser avaliado. O que não é normal é a gente sempre ter jogador fora porque o cara tá com dor muscular. O Pedro Raul estava com dor muscular, desconforto muscular. Por que que isso está acontecendo? É estrutura? É questão física, condição do próprio atleta? Por exemplo, no caso do Honda, pode ser uma questão física do próprio atleta. Você utiliza os equipamentos, utiliza as máquinas, mas o desconforto, a dor muscular, não passa. Ele continua sentindo aquela dor muscular. E dor, conforme eu já falei aqui no canal em outra oportunidade, é subjetiva. Eu posso falar que um jogador está plenamente recuperado, em condições clínicas 100%, mas ele está sentindo dor. E dor é subjetivo, dor é de cada um. Eu posso sentir, você pode não sentir. Então a gente sempre precisa avaliar. É diferente do caso do Luiz Henrique, que apresentou pubalgia, e pubalgia é desequilíbrio muscular. Desequilíbrio muscular significa dizer que a preparação física não fez a preparação adequada. Por quê? Se existe um desequilíbrio, você tem que fazer os exercícios necessários para que esse desequilíbrio seja retirado da equação. A partir do momento que o jogador apresenta a pubalgia com esse desequilíbrio muscular, isso é sinal de que foi falha na preparação. Não é falha de equipamento, não é falta de equipamento, é falha na preparação. Então a gente tem que avaliar sempre as coisas como elas são. Tem que buscar saber as informações, tem que buscar saber se de fato essa estrutura do Botafogo é tão capenga assim, porque não é. A gente tem equipamentos, a gente tem máquinas, tem utilização de suplemento, enfim, tem tudo que um time de Série A precisa ter. Pode não ter um CT de primeiro mundo ainda, está lá em fase de construção, a gente espera que fique pronto o mais rápido possível. Pode não ter vários equipamentos em termos de quantidade, tá? Mas tem sim máquinas, equipamentos, tecnologia para ajudar a equipe do Botafogo a fazer um bom trabalho. O que a gente precisa realmente começar a avaliar é o corpo técnico. A preparação física com esse corpo técnico tá dando conta? Para nós, torcedores, não tá. A gente chega na metade do segundo tempo e vê nitidamente uma queda física no Botafogo. Teve a pandemia, a gente entende tudo isso. Mas esse problema já vinha acontecendo em anos anteriores, verdade seja dita. E é por isso que a torcida sempre questiona o Capela. O que acontece? O Botafogo não consegue estar bem condicionado. Uma equipe profissional tem que ser capaz de jogar durante 90 minutos. E não apenas por 75 minutos, por 45 minutos. 90 minutos de alto nível, de alta intensidade. Essa é a ideia de uma equipe profissional.
Então a gente precisa sim cobrar essa questão, mas precisa avaliar a questão das lesões, de prevenção de lesões, da maneira correta. Sem esquecer de separar o joio do trigo. Uma coisa é lesão muscular, isso é uma coisa. Isso dá para ser prevenido, isso o treinamento pode ajudar o jogador a não se machucar. Você faz toda uma prevenção de lesões para que o jogador esteja o mais apto possível a desempenhar a sua função dentro do campo. Outra coisa é lesão por trauma. A gente está jogando a partida, o jogador toma uma pancada no tornozelo, vai ficar ali afastado 2 semanas. É culpa da preparação física do Botafogo? Claro que não. Foi um trauma de jogo, não tem como você prever. A mesma coisa a questão do Vitor Luiz. Teve a crise de apêndice. É culpa da preparação física do Botafogo? Obviamente que não. Não tem como você prever uma crise de apêndice. Então a gente sempre tem que separar o joio do trigo. Justamente para não fazer um julgamento equivocado do corpo técnico que trabalha lá com a preparação física e fisiologia no Botafogo. E você, Fogão, também ficou surpreso com esse rápido retorno do Vitor Luiz e ao mesmo tempo surpreso com mais uma vez o Honda sendo poupado? Deixa a sua opinião aqui embaixo, os seus comentários são sempre muito importantes. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Não é inscrito no canal ainda? Então se inscreve, o botão tá logo aí abaixo. Clique em inscrever-se, ativa o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.